Boa noite, amigos. Tudo bem? Então, nós vamos conversar, conforme combinamos no nosso último vídeo. Nós vamos conversar hoje sobre as fases eróticas de Sigmund Freud, né? E a relação e a sua questão com os relacionamentos. Eu quero dar boa noite aí para Ana Paula Freitas e para Vera Menezes. Nós vamos conversar hoje, meninas, sobre a psicanálise e no aspecto da fase oral. A fase oral, de acordo com Sigmund Freud, é a primeira fase da vida humana. Boa noite, Marluce Dantas, lá de Recife. Então, é a primeira fase da vida humana. Nós começamos a fase uterina, e essa fase uterina, ela é a fase mais gostosa que nós vivemos. Freud vai dizer que o orgasmo, que é o ápice da satisfação humana, ele seria uma espécie de volta ao útero. Ionara Rocha, dos Estados Unidos, lá de Broward, do estado da Flórida. Boa noite, Ionara. Então, a fase uterina é essa fase que nós temos o ápice da satisfação do prazer. Então, quando nós estamos sempre querendo voltar à fase uterina. Posterior à fase uterina é a fase oral. Arthur Schopenhauer vai dizer o seguinte, que a origem da angústia está exatamente quando nós somos expulsos do nosso próprio ou da nossa morada maior, que é o útero. Dentro do útero, diz o Schopenhauer, a gente não precisa fazer escolhas. A alimentação nos vem automático. Né? A alimentação, o afeto, tudo ali, eu não preciso escolher. Eu não preciso pedir. Tudo me vem fácil. Está tudo ali. Então, quando nós somos expulsos do útero, diz Schopenhauer, daí nasce a angústia, porque eu tenho que fazer escolha, então eu tenho que pedir, eu tenho que dormir, eu tenho que ficar acordado, eu tenho que beber, eu tenho que comer, nascem as escolhas, e nasce também a fase oral. Então, o que é a fase oral? Ela surge a partir do nascimento do bebê. Quando o bebê nasce, ele vai procurar, por instinto, o bico do seio da mãe. E vai ter a primeira mamada, que é o colostro. A partir daí, o bebê vai ter que fazer escolhas. E ao ter fome, no momento do desespero... Boa noite, Fran. O Fran também é lá de Broward, da Flórida. Boa noite. Então, no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento em que ele está com fome, no momento de desespero, ele chora. Chorando, vem um ser. O ser é um seio com duas pernas. Ou melhor, não é isso? De repente ele começa a chorar e ele descobre que anexo a ele tem um seio. Ele fica aqui do lado, aqui, ó. Aí é só ele virar e ele mamar. Mas ao momento que ele está com fome, ele vira e o seio não está ali. Então ele descobre que o seio não faz parte dele. E aí ele entra no desespero e começa a chorar. Aí o seio vem andando. E aí oferece o alimento para ele. Aí ele descobre, eu sei como é que eu tenho que fazer.
quer dizer que para eu comer, eu desejo, basta eu chorar. Chorando ele vem. Ali ele desenvolve um mecanismo de controle. Ele começa a controlar. Ele sabe que se ele chorar, o seio vem. Então ele passa a controlar o seio. Porque a criança, o bebê, nos primeiros dias, ele não tem noção de fisionomia. Ele tem noção de som, que ele ouvia dos pais antes de nascer, então ele conhece o tom de voz do pai e da mãe, ou daquele que mais conversa com ele, e ele tem noção do cheiro, mas ele ainda não sabe quem é, ele não vê. Então ele imagina que o seio é um ser à parte. E aí ele passa a perceber que ele pode controlar o seio. Ele chorou, o seio vem. Ele não chorou, o seio não está ali. Então, para alguns psicanalistas, o controle ele surge na fase anal, quando a criança sabe que ela pode controlar que hora que ela vai fazer o cocô. Ela não tem mais a fralda, o cocô, o xixi. Boa noite, Carla Melo. Então, aí o bebê, então, já a criança sabe que ela tem o controle. Porém, eu entendo que o controle surge, na verdade, na fase oral. Ele mama, o seio traz para ele prazer, aquela coisa macia que se molda aos lábios dele, e mais do que o prazer sexual, boa noite, Regina Linhares, Fabielle Monteiro, mais do que o prazer sexual, mais do que o prazer da fricção dos lábios dele no bico do seio, também tem alimento. Eu tenho um prazer de estar alimentado. Então, ele agora tem o controle do seio. Ele chama, o seio vem, tal. O tempo vai passando. Com alguns meses de vida, o bebê vai percebendo que, na verdade, não é um seio. É a mãe dele. Então, ele passa a manipular a mãe. Ele passa a ter o controle da mãe. Então, ele descobre... Boa noite, Jaqueline. Jaqueline mora nos Estados Unidos também. Então, ele passa a manipular a mãe e ele sabe que o mecanismo de manipulação, o mecanismo de controle da mãe é o choro. Então, ele quer tomar banho, ele chora. Ele está com dor de barriga, ele chora. Então, está pedindo para a mãe dar medicação para ele. Então, ali, ele vai controlando o mundo pelo choro. É um mecanismo que ele tem. Isso quem faz são só os bebês, não é isso? Não, não são só os bebês. O que acontece num relacionamento? Diele diz, boa noite, Diele, você e para o Pedro. O que é que acontece num relacionamento quando a outra pessoa ameaça romper conosco? Quando outra pessoa nos fere? Choramos. Fazemos uma regressão à fase oral. A fase oral é tão prazerosa que nós voltamos vez por outra. Agora quem está nos assistindo é o deputado Helder Salomão, o deputado federal Helder Salomão, da cidade de Cariacica. Boa noite, Helder. Professor Helder, né, que ele é professor. Professor é sempre professor, né? Então, Flávio Carvalho. Então, o seio, o bebê percebe que através do choro, através da chantagem, ele consegue controlar. E ele passa a controlar a mãe. Depois ele descobre que existe o pai. Boa noite, Heloídes. Boa noite, Solange. A Solange é Heloídes de Muriaé. Então, ele percebe que ele consegue controlar. Então, ele passa a ter o controle. Ainda bebê, veja, já desenvolve ali o controle. E o mecanismo de controle é o choro. É a chantagem. E não só mecanismo de controle, como mecanismo de punição. Toda vez que a mãe, o pai, alguém faz alguma coisa que o bebê não gosta, ele pune a pessoa chorando. Porque ele chora, a pessoa sofre e a pessoa cede.
Então ele vai descobrindo isso pelo instinto. É a inteligência do instinto. Ele vai desenvolvendo esse controle. E esse desenvolvimento de controle... Bom dia, boa noite, André. Adriana Cavalcante, também de Recife, diretamente de Recife, está dizendo. Então ele percebe que ele pode controlar e pode, inclusive, punir as pessoas que não o agradarem na fase oral. Então, ele tem ali na fase oral o prazer e ele descobre que ele pode controlar. Madalena Barbosa, de Nova York. Hoje nós estamos aí com internacional, o nosso diálogo aí pelo live. Então, ele vai... O que acontece? Hoje, nós nos comportamos como bebês. Nós queremos controlar as pessoas. E isso dificulta o nosso relacionamento. Porque as pessoas não são bibelôs, as pessoas não são joguetes, não são coisas que nós podemos controlar. As pessoas têm vida própria. Então, toda vez que eu tento controlar alguém, eu estou fazendo uma regressão à minha vida de bebê. E essa regressão à fase oral, ela acontece com tanta frequência, mais do que nós imaginamos, eu diria mais do que eu gostaria, e acaba por comprometer os nossos relacionamentos. Acaba por comprometer as nossas relações com o mundo. A Marli e o Elvis. Coraçãozinho para você também, Marli. Então, passado essa fase, o bebê começa a perceber outros elementos da fase oral, né? E primeiro ele descobre o controle, depois ele vai explorando. Então, ele explora, por exemplo, se o bico do seio se acomoda à boca dele e esse seio transmite prazer para ele começa a imaginar que outra parte do corpo que for semelhante ao bico do seio vai trazer prazer ao outro. E ele quer fazer essa experiência. Então ele começa a enfiar o dedinho no nosso olho, no ouvido, na boca, no nariz. Qualquer orifício que ele encontrar aberto, ele enfia o dedinho. É o que o Freud chama de fase do chuchá. É feio, né? Mas é isso mesmo. Chuchá. E essa fase é uma fase ingrata porque nessa fase é a fase em que ele quer enfiar o dedo no buraco da torbada. Hoje, as casas modernas, eu vou precisar adaptar aqui, eu vou precisar ligar o cabo aqui, senão eu vou ficar sem bateria daqui a pouco no smartphone. Então, no mundo moderno, as tomadas, elas têm adaptadores, né, para evitar que a criança se machuque. Mas no nosso tempo não tinha, a ponto dos engenheiros começarem a elaborar, a projetar casas, a planejar casas que a tomada ficasse numa altura superior à altura que a criança pudesse tocar, para evitar que a criança tomasse choque. Porque, invariavelmente, toda criança queria enfiar o dedo na tomada. Mas veja que não é só na tomada. Ela tentava também enfiar o dedo em qualquer buraco. No olho, no nariz, na boca, no ouvido. Então ela vai explorando isso. E é uma fase realmente muito prazerosa. É a nossa segunda fase de experimentação do prazer, mas a primeira fase em que nós experimentamos o prazer, mais do que o prazer sexual, experimentamos também o prazer do controle. É um duplo prazer. Então experimentamos o prazer do controle. Por isso essa fase é tão importante, por isso ela permanece tão presente em nós. Né? Então, volta e meia nós estamos lá na fase oral. A fase oral, ela deveria durar pelo menos, até os 2 anos. Aos 2 anos, nós deslocamos a nossa sensação
de prazer para o ânus. E aí vem a fase anal. O prazer de colocar alguma coisa para fora. Na fase oral, a gente põe para dentro. Na fase anal, a gente põe para fora. A fase anal também é uma fase de controle. Esse controle vai se solidificar ali, vai se formalizar ali, mas ele nasce na fase oral. E aí muitos de nós ficamos na fase oral. Quer ver uma prova de que a cabeça da gente está sempre permeada da fase oral? A primeira garrafa de refrigerante do mundo, qual foi? Coca-Cola. Antes da Coca-Cola, o vinho, por exemplo, o uísque, não é isso? Então, boa noite, Luana Lima. Boa noite, Auro Freitas. Então, vamos lá. O vinho, a garrafa, tem um gargalo, tem uma ponta, não tem? Vocês não conseguem imaginar qual é aquela ponta, se parece com o quê? Tem mais ou menos o diâmetro de quê? De um falo, de um pênis. Então veja como nós estamos o tempo todo lidando com a imagem sexual. Depois vem a Coca-Cola, não é isso? Que é aquela garrafa de AKL, né? Aquela garrafa de refrigerante. Na minha época, vou completar 53 anos dia 21, então todo mundo tem essa idade maravilhosa. Mas na minha infância, nós tomávamos KS no bico. O prazer da criança era tomar no bico. Negócio de copo, não tinha. Com o desenvolvimento da consciência sanitária, inventaram o canudinho. Porém, o canudo, o diâmetro do canudo é igualzinho um seio. Fase oral. O tabagista, o cigarro, aquela parte do cigarro, o filtro, que se põe na boca, ela tem o mesmo diâmetro do bico do seio. Será isso coincidência, gente? Não é coincidência. É a Ramona Estevão, de Santa Catarina. Que legal, Ramona. Eu ainda não conheço Santa Catarina, deixa eu ver. Eu tive em São Joaquim é Rio Grande do Sul, não é isso? Santa Catarina eu não conheço ainda. Então, o diâmetro do canudo, do cigarro, é o mesmo do bico do seio. Por isso é tão difícil parar de fumar, gente. O cigarro é uma bengala emocional. Quando nós fumamos, a gente tem a sensação, não é não que eu não fumo, nunca fumei. Mas o tabagista, quando fuma, a pessoa que fuma charuto, que fuma cachimbo, quando ela fuma, ela tem a mesma sensação. Já respondo sua pergunta, Ionara. Eu registrei. A Ionara Rocha, dos Estados Unidos, está perguntando o que acontece se for bloqueado na fase, se uma criança for bloqueada na fase oral. É isso, Ionara? Confirma essa pergunta? O que acontece se uma criança for bloqueada em sua fase oral? É muito difícil, Ionara, a criança ser bloqueada na fase oral, né? Não me deixe perder o raciocínio, depois eu tenho que voltar lá do cigarro. Então, mas deixa eu terminar o raciocínio do cigarro. Quando nós fumamos, é como se nós estivéssemos no colo... Nós não, quando o fumante fuma, é como se ele estivesse no colo da mãe. Por isso é uma bengala emocional. Quando nós estamos com algum problema emocional, a primeira pessoa que a gente procura é quem? A mãe. A gente sente falta da mãe, a gente quer o colo da mãe. Se procuramos um amigo, uma amiga, é porque essa pessoa de alguma forma se assemelha. Nós queremos voltar para o útero, como diz Schopenhauer. Nos vem a angústia e queremos voltar para o útero. Não podemos escolher, porque a outra pessoa já escolheu. Boa noite, meu amigo Leonardo Pereira. É estudante de psicologia junguiano, né? Boa noite, Leonardo. Gosto muito também das suas postagens de Jung. Então, na fase, quando a pessoa fuma, ela tem essa sensação. Por isso, deixar de fumar é muito difícil. Imagina, por exemplo, a pessoa deixar de fumar e ter um problema amoroso. Ela vai automaticamente correr para o cigarro. Vai correr para o charuto.
Ela vai voltar porque ela quer ficar no colo. É a bengala emocional. Né? Toda vez que ela tiver uma crise emocional, vai vir a vontade de fumar. Muito bem. A Ionara Rocha, que mora em Broward, lá nos Estados Unidos, ela perguntou o seguinte: e se na fase oral for bloqueada? É muito pouco provável ser bloqueada. A própria natureza, eu vou falar da fase anal, mas aí a fase anal, acho que não vai dar para falar hoje, gente, tá bom? Vamos ficar na Matheus Talarico, doutor Matheus Talarico, médico, né? Lá de Leopoldina, Minas Gerais. E a Lilian Gleice Sodré. Então, o que acontece que a gente acha que é bloqueio? Quando a mãe não amamenta a criança, por algum motivo, por exemplo, o peito da mãe, Ionara, vai ser substituído pela mamadeira, que imita o seio, cada vez mais. Se antes era uma imitação mal feita, hoje a imitação é perfeita, né? E aí, na fase oral, ela está dizendo aqui, a criança coloca o dedinho na boca. É a fase de chupar dedo, né? Uma maneira boa da criança parar de chupar o dedo é substituir pela chupeta, que alguma coisa a criança vai buscar chupar. É uma compulsão, né? A criança que chupa o dedo, ela tem uma compulsão, ou seja, a criança que mama tem a pulsão do prazer naquela hora que ela vai mamar. A criança que chupa o dedo, ela quer chupar o dedo direto, então é uma compulsão, uma pulsão repetida. Essa mesma compulsão vai aparecer em outras situações na vida do adulto, se não for bem trabalhado. Não tem que proibir a criança de chupar o dedo. Tem que tentar descobrir por que ela chupa o dedo. Né? Por que ela se concentrou em chupar o dedo. Né? Então, é melhor que a gente observe. Cercear a criança do prazer dela sempre traz consequências complicadas. Então, uma criança que tem compulsão por chupar o dedo, ela tem tendência a ter compulsão por beber, por fumar. O que é o fumante? É o adulto que chupa o dedo, só que um dedo artificial. O que é o alcoólatra? É um adulto que mama o dedo, né? Só que um dedo artificial, que é o álcool, a cerveja, enfim, né? De acordo com o gosto. Então, ela tem essa compulsão. E aí, conduzir isso é que deve ser, com muito jeito. O ideal é deixar que a criança siga normalmente. Porque se você cortar drasticamente, ela vai transferir para a compulsão para outra coisa. Tem gente que coloca pimenta no dedo. É o que se aconselhava na minha época, né? Minha mãe falava, passa pimenta no dedo dele que ele não chupa mais. A pimenta vai trazer dor para a criança. Vai trazer ardência. Pode ser que aumente o prazer dela. E aí, na vida adulta, ela vai ter um prazer sexual com ardência, com dor. É o sadismo. É o masoquismo. Eu digo ser o sadismo porque Freud diz que não existe o masoquismo. O masoquismo é o sadismo com o farol virado para si mesmo. É o prazer o prazer de provocar dor. Só que, ao invés de ser no outro, é em si mesmo. Então, quem busca não é o sádico que provoca dor, o masoquista. É o masoquista que provoca dor em si mesmo. Ele procura o sádico para sentir dor, quando é consensual o processo. Então, não existe, naturalmente, não existe o mecanismo da pessoa ser cesseada da fase oral. O que existe artificialmente, quando a mãe desmama, enterra a idade e não substitui, né? Tira o dedo, enterra a idade e não substitui. Não sei se eu respondi o que a Ionara... Não sei, viu, Ionara, se eu conseguir responder. Marisa Costa... Lalali, lá de Milão, na Itália. Bom, então voltando aí à questão da fase oral e o impacto disso nos vícios. Então,
O que é a pessoa compulsiva por fumar? O que é o compulsivo por beber? O que é o compulsivo por cheirar? É uma volta à fase oral. Porque na fase oral, eu não só mamo, mas eu também cheiro. Os dois sentidos estão próximos e eles se misturam. Eles se misturam. Então, cheirar a cocaína, por exemplo, é a compulsão da fase oral. E aí a pergunta é, por que, André França, né? Por que a pessoa busca... Por que a pessoa tem compulsão? Por que a pessoa tem compulsão? Pulsão é o mecanismo do id. Eu falei de id na live passada. Id é tudo que está ligado à nossa liberdade, à nossa busca, ao nosso inconsciente. O superego representa a realidade e o ego representa a consciência. O id representa a inconsciência. A pulsão sexual ela está localizada no id. Então, durante o ato sexual, como é que acontece a pulsão sexual? Durante o ato sexual, ocorre o processo da carícia. A carícia, no adulto, provoca uma transferência. Então, você pode fazer carinho em qualquer parte do corpo, que, na verdade, a pessoa sente do sexo, na genitália. Então, ela transfere o prazer sexual para a genitália. E esse prazer é levado para a genitália e aí cria uma tensão. Uma tensão. A pulsão sexual é essa tensão. Essa tensão é como a água numa represa. Né? A água vai sendo represada, vai subindo, 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 subindo. Chega um ponto que se ela se as comportas da represa não forem abertas, ela vai estourar a represa. Então, a compulsão é a represa estourada. Na ação sexual equilibrada, se é que eu posso usar esse termo, na ação sexual equilibrada, é como se você abrisse as comportas e aí esvaziasse. Mas quando a pulsão quebra a represa, a barragem, quando a barragem é rompida, o que acontece depois? Estrago. Então, temos o exemplo da Samarco aqui no Espírito Santo. A barragem que se rompeu. Aliás, no Espírito Santo não. Em Minas Gerais, que veio destruindo as cidades do Espírito Santo, onde vinha a água dessa barragem. Então ela vai destruindo para baixo. E aí, o que acontece? A água vai surgindo e não tem mais como conter, não tem mais barragem. Então é a compulsão. Então é a compulsão por roubar, é a compulsão por comprar. São duas coisas diferentes. Né? A compulsão por roubar é que você quer se apropriar do objeto, sem nenhuma necessidade daquele objeto. Mas você não é o cleptomaníaco, né? É a cleptomania. Você tem uma relação inconsciente de que alguém lhe roubou alguma coisa. E que você quer aquilo de volta. Mesmo que você não tenha necessidade. Mas você não quer que fique com o outro. Então é a cleptomania. Claro que o roubo aí é emocional. E você compensa pegando objetos. Já a compulsão por comprar, não. Você quer consumir algo que você não precisa. Então você compra, você se apropria. Não te roubaram. Você tem vontade de possuir. É diferente. A compulsão por comprar é a vontade de possuir. A compulsão por jogar. O que acontece com os compulsivos? Eles são insaciáveis. A compulsão por transar. A compulsão por pornografia. A compulsão por beber. O alcoólatra ele vai bebendo, 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 bebendo até cair. Acorda, bebe mais. Ele não sacia. Porque não tem represa. A represa foi derrubada.
em algum momento da vida dele. Que aí é preciso investigar. Por isso é importante fazer análise. Né? Tá travando, Andréia? É o problema na internet. A nossa internet aqui é a internet da Velox, da Oi, né? Não tá boa, não. E aqui onde eu moro não tem uma outra opção, infelizmente. Tá para instalar uma outra concorrente. Hoje a coisa... E Guarapari tá cheio hoje também. Tá todo mundo querendo se comunicar, postar foto, e aí sobrecarrega. Penha Rodrigues, minha amiga Penha Rodrigues também está assistindo. Então, compulsão por roubar, compulsão por trair, compulsão por comprar, compulsão por comer. Aí, uma questão da fase oral. Por que a gente come compulsivamente? Voltamos à fase oral. O que acontece quando termina um relacionamento afetivo? Está ligado à área sexual. Ou comemos demais. Savana Tesa, lá de Milão, na Itália também. Ou comemos demais, ou comemos de menos. Então, na verdade, que pena, está travando muito, estou avisando aí. Eu vou ter que concluir hoje e depois retomar num horário de manhã, está mais tranquilo, né? Então, vamos supor, terminamos um relacionamento. Aí a gente engorda, quer comer muito, 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 muito. Porque, na verdade, a gente está com fome de afeto. Entendeu? Fome de afeto. Afeto por quem? Pela pessoa amada. Que pessoa é essa? A esposa, a namorada, o marido, o namorado. Muito bem. Para você, Edneia, Clarice, para você, né? Então, ou nós nos apaixonamos pela nossa mãe, ou nós nos apaixonamos pelo nosso pai. Então, se eu estou com fome de afeto, eu estou com fome de afeto da mãe, por exemplo. Da mãe. Aí, como eu tenho fome de afeto da mãe, eu vou mamar. Mamar como? Sentir o prazer labial. Eu vou comer. E comer coisas calóricas. Chocolate está na ponta da lista. Por que coisas calóricas? Ivna Lessa, de Juiz de Fora. Por que coisas calóricas? Porque coisas calóricas saciam ou saciariam. Ou seja, eu quero associar o prazer sexual ao prazer alimentar. Eu volto à fase oral. Bom, às vezes, quando eu brigo, ou quando termino um relacionamento, muitas pessoas não querem comer. Elas emagrecem. Elas perdem o prazer de comer. Porque elas perdem o prazer sexual. Como o prazer sexual é o prazer de comer, elas não querem comer. Elas estão brigadas com a sua própria sexualidade. Por isso que tem essas reações. Então, portanto, quem come muito é carente. Quem emagrece, come pouco, seca, está brigado com a própria sexualidade. Aí tem que entrar num processo de perdão ou de satisfação dessa carência. O problema é que nós estamos desviando para o lado errado. Por exemplo, se eu estou carente, eu estou carente afetivo, então não adianta eu comer. Então, ao invés de eu buscar comida, eu posso buscar amigos, eu posso estar com pessoas para sanar essa carência, se é que é possível sanar, porque na verdade a carência é íntima, é carência de nós mesmos. Se eu estou obrigado, decepcionado com a minha própria sexualidade, eu tenho que... Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu estou desviando o foco, de que aquela não é a realidade, de que aquela é uma fantasia, é um delírio meu, pronto, acabou. Ah, isso é fase oral. Aí pronto, a gente volta a comer. Então, quem me assiste nesse momento já consegue se curar nessa parte, porque vai ter a consciência, entendeu? Está dizendo aqui que já tem 50 comentários de vocês, hein? Que legal. Começamos agora há pouco e tem 50 comentários. Então,
é quando a gente toma consciência de que isso existe, automaticamente a coisa já se resolve. Né? Então, os nossos relacionamentos, eles estão pautados por essa fase oral. E iríamos mais adiante falar de mais coisas. Por exemplo, quando nós brigamos, fazemos pirraça. O que é a pirraça? A pirraça, porque na Itália, né, Lala, deve ser tarde agora por causa do fuso horário. O que é, Felipe Perninha, meu colega professor Felipe, professor de Educação Física da Pitágoras, de Guarapari. Então, o que é a pirraça? A pirraça é uma regressão à fase oral. O bebezinho do Felipe, por exemplo, ele tem um bebezinho, quando o bebezinho, a bebezinha, quando está com fome, ela chora. Mas quando ela não está satisfeita com alguma coisa, também chora. É um mecanismo de controle da fase oral. Ora, quando nós empirraçamos com um amigo, com a esposa, com o filho, com o marido, nós estamos voltando à fase oral. A gente está dizendo assim, eu não estou gostando do que você está fazendo comigo. E aí a gente faz pirraça, a gente chora, a gente torce e faz o bico, coisa de criança. Fase oral. Então a fase oral, ela é a fase de surgimento do controle e de surgimento do controle do outro, e é também um mecanismo de punição. Então, o bebê, ele experimenta 4 situações diferentes. Ele experimenta o prazer sexual, que é um prazer sexual. Você veja quando o bebê vai chupar a chupeta, né, Felipe? Quando o bebê vai mamar, ele dorme. Ele teve um orgasmo. Um orgasmo infantil, tá, gente? Um orgasmo em que o prazer é local. Então, ele experimenta o prazer sexual, ele experimenta o prazer alimentar, porque tem também o prazer nutricional, ele experimenta o prazer do controle do outro e ele experimenta o prazer da punição ao outro. Então, nessa fase, nos tornamos pessoas, se voltarmos muito a essa fase, na verdade, a pessoa reacionária, a pessoa autoritária, a pessoa totalitária, é uma pessoa que volta à fase oral. Ok? Alguma pergunta? Eu respondi aquela da Ionara, não sei se ela está satisfeita. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente responde. Se não, encerramos por aqui a nossa reflexão sobre a fase oral e o impacto nos nossos relacionamentos. Ok? Nos vemos, então, amanhã ou quarta-feira. Né? Eu tenho um compromisso comigo mesmo de gravar 3 lives dessa por semana, ligado à psicanálise. A semana passada eu só consegui gravar 2, porque na sexta-feira eu estava viajando para Pernambuco, então em trânsito eu não consegui um lugar que eu pudesse gravar, pudesse transmitir. Não gravar, né? Graças a Deus agora não é mais gravar, é transmitir. E eu quero lembrar vocês que esse conteúdo vai ficar gravado no meu Facebook e no Facebook de quem compartilhou. Então, quando você quiser ouvir novamente, você pode ouvir quantas vezes quiser e pode indicar. Então, indique, compartilhe, indique para os seus amigos. Tem outros, estão todos lá no Face, no meu Face, Aloísio Silva, psicanalista, e o outro Aloísio Silva, palestrante. Eu tenho 2, sabe por quê? O Aloísio Silva, psicanalista, já tem 5.000, limite, e eu, então, tive que abrir o Aloísio Silva, palestrante. Então, quem não é amigo pode pedir para adicionar no Aloísio Silva, palestrante. E aí assista, compartilha os vídeos antigos. O primeiro vídeo, para vocês terem ideia, já está com mais de 1.500 visualizações. São mais de 1.500 pessoas que assistiram, que participaram, que perguntaram. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Madalena Barbosa, lá de New York, né? Lá do Ponto de Luz, da equipe da Norma Guimarães. Madalena, eu estarei aí, né? Você sabe, né? Em fevereiro, meados de fevereiro, estou chegando aí.
para um monte de palestra aí na região de Nova York, New Jersey, e também no estado da Flórida. Não vou a Boston dessa vez, vou a Boston em julho, né? Que não dá para ir. Os Estados Unidos é muito grande, é igual ao Brasil, não dá para fazer tudo de uma vez, tá? Então, um grande abraço, dá um abraço na Norma. Norma é uma amiga muito querida. Maurílio, então, Maurílio é meu irmão, meu amigo do peito, né? Eu gosto muito de vocês, tá? Dê um abraço em todos aí, tá, Madalena? E aos demais amigos aí do Facebook, um grande abraço e até a próxima. Eu vou tentar amanhã cedo, se eu não, mas eu vou avisar no Face quando é que vai ser a próxima. Ou amanhã cedo, ou quarta-feira de manhã, tá? Um abraço, fiquem com Deus.